Só tô tentando colocar o trem aqui dentro dos parâmetros, porque tá cortando o documento. E se cortar, vocês não vão conseguir acompanhar. Para o Enem, diminuo um pouco aqui, e aí, ok. Deu certo agora. Tudo ao vivo em flores. Não estava prevendo de fazer essa live, né? Mas hoje nós vamos fazer. Eu só preciso conferir se o som tá ok, viu? Só um minuto. Tudo ao vivo em flores. Não estava prevendo de fazer essa live, né? Mas hoje nós vamos fazer. Eu só preciso conferir. Ok, pessoal. Já conferi, o som tá tudo ok, então nós vamos começar a nossa live. Hoje é o primeiro dia de revisão e nós vamos começar por 3 pilares. Essas 3 aulas, na segunda, na terça e na quarta, na quarta-feira, quinta-feira e sábado, serão para revisar os 3 pilares da redação. Redação dissertativa. Ela é utilizada no Enem, mas também é utilizada em diversos outros formatos de exame, como o vestibular, concurso também. O primeiro pilar é o posicionamento. O que vem a ser esse posicionamento? Nós vamos detalhar mais, mas só para introduzir aqui, para vocês ter um panorama do que vai ser as 3 aulas. O posicionamento é a parte onde você coloca a sua opinião, o seu ponto de vista. Você vai se posicionar referente ao assunto que o Enem trouxer ou a banca, né? Então, posicionamento. O segundo é argumentos. Que tipos de argumentos você vai utilizar para provar a sua opinião, a sua tese? E a estrutura, nós vamos falar da estrutura de uma forma mais específica no sábado, que é uma parte muito importante, mas praticamente dentro de posicionamento e de argumentos, nós vamos trabalhar as etapas. Hoje, por exemplo, a gente vai ficar mais em questão de construção de tese, entender posicionamento, entender como contextualizar esse tema para poder você fazer sua redação da melhor forma possível. Então vamos lá? Começando hoje, né? Tudo que eu for falando, eu irei colocar aqui no Word para poder ficar registrado e também ao final, quem precisar dessas anotações eu posso passar, tá bom? Mas só quem ficar até o final, beleza? Então vamos ver aqui. Vocês podem utilizar o chat para poder colocar as suas dúvidas. Que dúvidas vocês têm? O que vocês têm dificuldade na redação do Enem? Então, vocês vão colocando aí no chat. Conforme eu for falando, se surgir dúvida também, você pode ir colocando aí do chat. Tá bom? Vamos lá. Como o nosso primeiro pilar é o posicionamento, a letra eu tô achando muito pequena, então eu já vou aumentar aqui para 18.
pilar posicionamento. Todo mundo sabe, né, que a redação é uma das partes da prova que vai levar 1000 pontos, ok? Cada etapa, por exemplo, a introdução e o desenvolvimento, eles são avaliados em 800 pontos, certo? Porque tem 4 competências ali, mas tem uma competência exclusiva para a conclusão. Então, só a conclusão vale 200 pontos, tá? A introdução e o desenvolvimento valem 400. Então, se você não desenvolver bem na introdução e nos outros 2 parágrafos de desenvolvimento, a chance de você perder muito ponto é grande. Por isso, hoje e amanhã nós vamos trabalhar a introdução e desenvolvimento, mas sobre o pilar de posicionamento, tá? Vou falar para vocês aqui também um pouquinho sobre dicas para poder iniciar a sua redação e gastar no máximo 1 hora para fazer essa redação lá no dia da prova, para evitar que você perca o tempo demais e não tenha tempo para fazer as outras questões. As outras questões também são muito importantes, mas a redação é o peso maior Beber uma aguinha aqui. Espero que você tenha aí já posicionado seu lápis ou caneta e papel para poder ir fazendo anotações, tá bem? O que tem nesse pilar do posicionamento? O que tem nesse pilar do posicionamento? Vamos negritar aqui. Nesse pilar do posicionamento, que faz parte a introdução, nós temos a tese, a contextualização e uma síntese dos argumentos. É na introdução que você vai indicar para o seu avaliador que caminho que você vai seguir, ok? Por isso que é importante você observar, entender direitinho como que você vai construir a sua tese. O que acontece? Muitas pessoas estão preocupadas em relação à questão de ter um repertório coringas e tal, mas só que eu digo para vocês o seguinte, o que é observado na redação do Enem? É o seu conhecimento de mundo, é o que você aprendeu durante os anos que você esteve no fundamental e ensino médio. Então, não é uma coisa assim de você decorar agora um repertório para usar na redação, mas o que você vai fazer para poder você começar sua redação de uma forma que não fique prejudicado, que você consiga uma nota boa. Então, temos aqui projeto de texto. O que é o projeto de texto? Projeto é tudo o que vem à sua mente sobre o tema. Por exemplo, você tem um tema que fala sobre o seguinte: a persistência da violência contra a mulher no Brasil, né? Que ele sempre situa direitinho onde é que é. No Brasil. Então, se você tem esse tema foi um dos Enem teve essa temática. Então, a primeira coisa que você tem que entender é qual que é o assunto central.
para você ver o que você sabe sobre isso. Violência contra a mulher, certo? Então, o assunto central é sobre isso. Aí você, digamos que você escreva lá, agressão, já vamos começar a entender o que é essa violência contra a mulher. Agressão física, agressão psicológica, digamos que seja também uma agressão, o desamparo financeiro. Entre outras coisas, nós temos aqui 3 itens que a gente pode desenvolver, um ou outro, dentro da violência. O que é a mulher? A mulher é o ser que está protegido pelos direitos humanos. Então, ela é vista como o sexo frágil e vítima de machismo, vítima de preconceito, né? Então, só aí, só para entender o tema, a gente já tem várias linhas que podemos seguir. Podemos falar da agressão física em relação ao casamento, né? Em relação ao casamento, ou de agressão física, agressão psicológica em relação aos direitos da mulher, aos direitos da mulher no trabalho. Aqui, desamparo financeiro também é uma agressão aos direitos da mulher no casamento. Quando o homem não cuida, não ampara, não provê o necessário para essa mulher continuar cuidando de sua casa, cuidando dos seus filhos, se alimentando, se vestindo, tendo lazer, tendo condições também, né, de opinar sobre as finanças do casal. Então, aqui eu levantei vários assuntos sobre a mulher, tá? Entendi que o assunto central é a violência contra a mulher, mas tem uma palavrinha que é muito importante aqui e que não pode ser de forma nenhuma esquecida. É a persistência da violência contra a mulher. Deixa eu só acertar isso aqui porque tá cortando o restante da frase. Pronto. Vamos lá, então? Ó, coloquei aí agressão física no casamento, agressão psicológica, direito da mulher no trabalho, desamparo financeiro, agressão aos direitos da mulher no casamento. E o que é a mulher? É o ser protegido pelos direitos humanos, vista como sexo frágil, vítima de machismo, de preconceito e mais um monte de coisa. Mas tem uma outra palavrinha aqui que se chama persistência. Persistência tem a ver com persistir, com insistir,
Mas aqui já temos a ideia de persistência. Persistir, insistir, quer dizer algo que permanece apesar das ações feitas para que seja extinto. Olha só, quando eu falar sobre violência contra a mulher é o objeto da violência e a persistência dele, eu não vou incorrer no principal problema, que é tirar uma nota 0 se não abordar totalmente a temática proposta. Então, vocês têm que estar muito atento à questão das palavras-chave, que são persistência, violência, mulher e Brasil, tá? Então, tem que tomar cuidado com essas palavras-chave. O quê? Amar. Tá bom. Desculpa aqui, gente, meu marido falou comigo, aí eu respondi. Vou dar uma olhadinha no chat, porque eu não tô tendo acesso aqui, aí eu tenho que sair de uma tela para ir para outra para poder ver vocês, para ver o que se tem alguma pergunta. Não temos pergunta, então a gente vai continuar. Aqui nós precisamos construir uma tese. O que é tese? É a minha opinião. Tese é a minha opinião, meu ponto de vista, meu posicionamento sobre algo ou alguém, tá? Então vamos lá. Sobre violência contra a mulher. Não dá nem para concordar, né, sobre isso aí. Mas eu posso concordar que persiste a violência contra a mulher. Então, vamos deixar isso claro. Eu concordo que persiste a violência contra a mulher. Eu concordo que existe, que persiste a violência contra a mulher. Por que persiste? Eu começo a fazer pergunta para o que eu concordei. Por que persiste? Aí eu já vou começar a colocar na minha concepção leis brandas, leis muito brandas. O que é leis muito brandas? Eu acho que, apesar de que tem a Lei Maria da Penha, que dá o direito da mulher ter uma restrição, né, sobre o parceiro quando ela é agredida, de não ser abordada, o cara ter que ficar à distância e tal. Mas quem faz algo errado contra a lei, geralmente ele não vai respeitar isso. Tem uns que respeitam? Tem. Mas acho que na maioria dos casos não funciona. Não funciona.
Então, por isso que eu acho que as leis são muito brandas, tá? Por que persiste? Leis muito brandas. Por que persiste ainda? Cultura, gente. Temos uma cultura de que não faz com que o sujeito, quando nasce e cresce, ele se torne um sujeito protagonista. Então ele acaba se tornando aquela pessoa que fica na sombra. Somos culturalmente, tipo, deixa eu ver se eu lembro do ditado direitinho, para mim não falar merda aqui para vocês. Mas sabe aquela síndrome de vira-lata? Então, cultura, eu vou colocar isso aqui, ó. Síndrome do vira-lata. Certo. Síndrome do vira-lata. Se eu tenho a síndrome do vira-lata, eu vou aceitar a violência, eu vou aceitar, a violência, né? Então eu vou colocar aqui. Aceita a violência porque não conhece o próprio valor. Olha a minha solução surgindo aqui. A minha solução para esse problema solução é desenvolver ações para mudança de mentalidade da família. Mudança de mentalidade da mulher mesmo. E não é exatamente esse negócio de feminismo que é derrubar a masculinidade do homem e a mulher se tornar uma mulher masculina, mas uma mentalidade onde a mulher reconheça seu próprio valor, saiba a sua função na sociedade e entenda que ela, sendo filha amada, ela não tem que aceitar coisas ruins, né? Coisas que não ajude ela a desenvolver. Então, acredito que essa cultura das músicas que trazem uma objetificação da mulher, essa questão das novelas que a mulher para ser empoderada ela tem que se vestir quase nua, que ela tem que se fazer sexo com um monte de gente, que ela tem que ser uma mulher predadora, né? Que não precisa valorizar não valoriza os valores da família. Então, muitas vezes, essa mulher que ela é muito masculinizada, né, que ela perde a sua essência de feminilidade, de amorosa, de cuidadora, e ela passa a ser a provedora, a predadora, a mulher masculina mesmo que derruba os machos e quer ser macho no lugar deles, tá? Então, eu acredito que a mentalidade da mulher está precisando trabalhar de uma forma onde ela reconheça o seu valor dentro da sua função, daquilo que ela mais gosta de fazer. Não importa, gente, se o serviço é mais homem que usa ou se é mais mulher que usa. O que ela quiser conquistar, ela pode. Mas ela não precisa perder a própria essência, né? Que é de cuidadora, que é de amorosa, que é de educar, de trazer os filhos para junto, a família para junto. Ela não precisa exatamente ser uma mulher que mete o pé na porta, que desfaz de todo mundo, que é muito masculina. Por quê? O nosso corpo não vai aceitar. Tá aí uma das doenças do século XXI, que é a endometriose, que exatamente as mulheres que desenvolvem endometriose têm um perfil mais de
agressividade, né? Por isso que acaba dando problema fisiológico. Então, para mim, a questão da mentalidade da mulher, soluções, desenvolver ações para a mudança de mentalidade da mulher. Tá? Então, aqui eu já tenho um projetinho do texto. Olha só, eu comecei com definir um tema, tá? Definir um tema, encontrei o assunto principal, o assunto central, ok? Entendi o que é essa agressão física, psicológica, desamparo financeiro, o que é essa violência contra a mulher, entendi qual que é o ser protegido ali de mulher, tá? E também entendi a questão da persistência. Tem leis, mas não resolve, não está resolvendo, está persistindo, continua tendo muita agressão contra a mulher. Então, aqui, ao entender a persistência, ao entender o assunto central, eu já cheguei a abordar a temática toda, encontrei as palavras-chave e agora eu vou construir uma tese, tá? Construir uma tese. Construir tese é colocar a sua opinião ou o seu ponto de vista, o seu posicionamento sobre algo ou alguém. Aqui eu concordei que persiste a violência contra a mulher. Deixa eu só pegar uma água aqui. Aqui eu concordei que persiste a violência contra a mulher. E fiz perguntas. Mas por que persiste? Ou seja, eu encontrei um problema. Qual que é o problema para persistir a violência contra a mulher? Leis muito brandas, síndrome do vira-lata, é uma palavra muito feinha, né, gente? Mas ela é real. Infelizmente, o brasileiro, ele tem uma cultura de desvalorização. O brasileiro tem dificuldade de se valorizar, de entender a sua função no mundo. Porque isso vai da questão da educação, vai da questão da família. Culturalmente, a família se entende como pessoas que não dão muito valor aos estudos, então não se desenvolve. E aí fica, eu sou problema, eu sou pobre, eu sou isso, e eu continuo seguindo aquela mesma linha, trago para a minha geração, meus filhos, que eu sou pobre e sempre vou ser pobre, institucionaliza a questão de institucionaliza a questão de que não há evolução para as pessoas pobres. Isso são crenças limitantes. Então, muitas vezes, o governo tem que ajudar a trabalhar isso. Começou este ano no Brasil, em Minas Gerais, nas escolas, a questão de trabalhar projeto de vida. Mas eu acho assim, falta uma preparação maior dos profissionais para poder, né, ajudar os alunos, porque é pelos alunos que a gente vai conseguir isso aí. Então, aqui, ó, além da solução de desenvolver ações para mudanças de mentalidade da mulher, eu já encontrei, olha só, eu já encontrei o detalhamento da minha solução. Então, quem? Formação, capacitação, vamos lá, capacitação. Capacitação dos professores para orientar
os alunos não, os alunos, que vai ser no geral, os alunos a desenvolver uma mentalidade de vencedor, de campeão, através, vou detalhar mais ainda, através de ações estratégicas na disciplina do projeto de vida. Vocês entenderam a importância do... Olha só, coloquei aqui, Por que persiste? Leis muito brandas, síndrome do vira-lata, aceita violência porque não conhece o próprio valor. E a solução, já criei minha solução. Eu vou até separar aqui para poder já ficar mais claro para mim o que eu vou fazer. Solução é desenvolver ações para a mudança de mentalidade da mulher, capacitação dos professores para orientar os alunos a desenvolver uma mentalidade de vencedor, de campeão, através de ações estratégicas na disciplina do projeto de vida em todas as escolas, do Brasil. Ok? Aí, qual vai ser minha chave de ouro para poder concluir a minha conclusão? Uma frase filosófica para justificar a minha solução. Porque sabemos que a educação, é batida essa frase, mas ela cabe muito bem. Não muda o mundo. Ela transforma pessoas. E pessoas transformam o mundo. Pronto. Todo mundo sabe essa frase. Essa frase não tem dificuldade para poder filosofar com ela, né? Porque sabe-se, né? Eu estou colocando primeira pessoa do plural aqui, vamos mudar. Sabe-se que a educação não muda o mundo, ela transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. Ok? Percebe que eu estou com a minha conclusão pronta? Eu vou só precisar articular para poder montar meu texto? Vai ficar muito mais fácil. Construir minha tese. Eu entendi a minha opinião, que eu concordo que persiste a violência contra a mulher. Entendi por que ela persiste, certo? Propus uma solução, duas soluções, né? Na verdade, uma solução e aqui é o detalhamento da solução. E ainda já tenho a minha frase filosófica para poder colocar no final da minha solução. Vocês têm dúvidas? Eu agora vou olhar se tem alguma dúvida aí. Não tem dúvidas? Então, nós vamos dar continuidade, tá bom? Quem tiver aí, não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal e assim a gente vai progredindo. Eu ajudo vocês e vocês também me ajudam, tá bom? Continuando. Agora, eu vou escrever minha tese. Vou fazer uma tese bem simples para vocês não ter problema para poder construir a tese de vocês de uma forma que
Você fica preocupado em colocar um monte de coisas e, na verdade, você tem que falar sobre o seu posicionamento, fazer uma argumentação consistente e fazer uma solução viável. Entendeu? Agora, se você conseguir relacionar com os seus repertórios, que você assiste filme, ouve músicas, né? Inclusive, ao falar sobre isso, me veio a ideia aqui de, na construção da tese, usar, né, como repertório a música um funk. Usar como repertório um funk. Por que eu usaria um funk? Não gosto de funk, mas o funk retrata o quanto que a mulher se tornou um objeto. Então, primeiramente, eu iniciaria com uma menção ao funk, né? Uma alusão ao funk de que ele é um dos responsável pela cultura do vira-lata, ok? Agora eu estou encontrando, vou escrever aqui, um funk. Funk é um dos responsáveis pela cultura do vira-lata. Por quê? Olha, tudo eu tenho que saber o porquê. Porque através da música e da dança, não, porque através da música, deixa eu organizar melhor aqui. Porque através da música muda a mentalidade. Só um minuto aqui, pessoal, que eu recebi uma ligação. Aí eu vou falar para a pessoa que eu estou em aula. Oi, Zane, eu estou em aula. Tô, daqui, logo que eu terminar eu te ligo. Que foi? Eu acho que o portão tá aberto. Acho que o portão tá aberto, destrancado. Aí vocês entram e colocam, que o congelador tá do lado de fora. Viu? Beijo. Nada. Continuando. Então, por que que o funk é um dos responsáveis pela cultura do vira-lata? Porque através da música que mostra a mulher como objeto sexual sem valor e sem outra função além de rebolar e
Lembrando que hoje, né, com a questão do... Aqui, ó, o que eu coloquei? Porque através da música, deixa eu tirar esse aqui. Porque através da música mostra a mulher como objeto sexual sem valor e sem outra função além de rebolar e dar prazer sexual para o parceiro e ou a parceira. Lembrando que com o crescente movimento do LGBTQI, né? Hoje é mulher com mulher, homem com homem, então não tem exatamente uma cultura só de homem e mulher. Mas hoje já está bem frequente a questão de mulher com mulher, homem com homem. Mas focado na mulher que nós estamos falando. Então a gente não pode misturar muita coisa. Vou escrever minha tese, tá? Agora lascou porque eu quase eu não gosto de funk. Então, para mim pegar uma letra, não, eu só vou fazer menção ao funk. Não vou dar exemplo, mas eu vou generalizar a questão do funk, tá? Então eu começo minha introdução da seguinte forma. A persistência da violência contra a mulher. A cultura brasileira Então, nós temos aqui, ó, a cultura brasileira caminha para um colapso a passos largos. Só que já tem a questão do meu posicionamento. Só que eu ainda não usei, né, as palavras-chave do tema. Pois a música, que é um pilar importante na cultura, ó, pois a música, vírgula, tô comendo vírgula aqui, que é um pilar importante na cultura, vem objetificando a mulher. Vem objetificando a mulher. Objetificando a mulher através de letras que propaga e mantém como normal a violência contra a mulher em seus níveis. Tô fazendo live. Chegou alguém aqui, gente. Ok? Então, continuando. Vem objetificando a mulher através de letras que propaga e mantém como normal a violência contra a mulher
em seus... Cortou o raciocínio aqui, aí lascou. Começando a leitura aqui de novo para ver se eu sigo o meu raciocínio. Escrever a minha tese. A cultura brasileira caminha para um colapso a passos largos, pois a música, que é um pilar importante na cultura, vem objetificando a mulher através de letras pornográficas e violentas que propagam e mantêm como normal a violência contra a mulher. Ponto. Daí se tira. Eu vou colocar aqui o que vem na minha mente e a partir daí eu já mudo. Não. A partir dessa premissa, entende-se que com o aumento da visibilidade do funk, aumenta também a concepção de que é normal o que se pratica nas letras nas letras deste ritmo musical. Fazendo com isso a perpetuação, aqui eu quero concluir, concluindo-se que, concluindo assim, que não a cultura brasileira caminha para um colapso a passos largos, pois a música, que é um pilar importante na cultura, vem objetificando a mulher através de letras pornográficas e violentas que propagam e mantêm como normal a violência contra a mulher. A partir dessa premissa, entende-se que o aumento da visibilidade e consumo, o aumento do consumo do funk, vamos colocar o consumo, que o aumento do consumo do funk aumenta também a concepção de que é normal a violência contra a mulher, A cultura brasileira caminha para um colapso a passos largos, pois a música... Deixa eu subir isso aqui para vocês poderem ler comigo. A cultura brasileira caminha para um colapso a passos largos. Vamos colocar isso aqui em letra minúscula e aqui inicial maiúscula.
A cultura brasileira caminha para um colapso a passos largos, pois a música, que é um pilar importante na cultura, vem objetificando a mulher através de letras pornográficas e violentas que propagam e mantêm como normal a violência contra a mulher. A partir dessa premissa, entende-se que o aumento do consumo do funk aumenta também a concepção de que é normal a violência contra a mulher brasileira. Então aqui tá. Eu não usei a palavra persistência, ok? Eu não usei a palavra persistência. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu usei violência, usei mulher e usei brasileira. Entende-se que brasileira é quem mora no Brasil, então tá ligado. Olha só, apesar da minha argumentação no início já ter sido feita, eu não usei a palavra persistência, mas eu fiz um raciocínio indutivo aqui, ó, ao entender que quanto mais as pessoas consumem o funk, também aumenta a concepção cultural de que é normal a violência contra a mulher brasileira, permitindo assim vários tipos de agressões à honra e até mesmo ao corpo dela. E assim fecho o meu primeiro parágrafo. E aí, o que vocês acham dessa introdução? Objetificando, o dicionário não está gostando dessa palavra. A cultura brasileira caminha para um colapso. Eu vou tirar o a passos largos, porque a passos largos é um clichê. Então, eles podem tirar ponto por causa disso. A cultura brasileira caminha para um colapso, pois a música, que é um dos pilares importante da cultura, vem objetificando a mulher através de letras pornográficas e violentas que propagam e mantêm como normal a violência contra a mulher. Que aqui eu tenho que arrumar um jeito de colocar a palavra persistência. Por que eu tenho que arrumar um jeito de colocar a palavra persistência aqui na introdução? Porque a introdução, eles já vão me avaliar se eu utilizei, uma das competências é estar utilizando o tema de forma completa ou de forma parcial. Então, eles pode tirar ponto em relação à questão se for parcial, que fica quase como tangenciamento do tema, quando usa parcialmente o tema, não usa completo. Mas é obrigatório eu ter isso já na introdução? É e não é. Bom seria que tivesse. Mas se não for possível na hora de você analisar, então você acaba colocando apenas na argumentação e na conclusão. Ainda assim vai ser avaliado, porque introdução e argumentação vai observar o uso do tema produtiva e autonomamente. Gente, nossa live tá caminhando para o fim, né?
mas como eu estou produzindo o texto também, acaba que demora um pouquinho mais. Mas vamos aqui ver se a gente consegue melhorar. Meu argumento é a questão de agressões à honra, certo? E ao corpo da mulher. Então, eu vou durante todo... Vou falar para excluir tal o funk? Não, é um direito de produção cultural das pessoas. É as pessoas que têm que entender que aquilo não é uma coisa bacana para poder tornar uma pessoa que realmente valoriza suas características, né? Uma mulher que acha bonita aquela questão de andar mais pelada do que vestida, com certeza ela quer atrair o parceiro ou a parceira mais pelo uso da carne, certo? E o que vai ter num relacionamento desse? O uso da carne. O homem, quando ele quer só o seu corpo, ele raramente vai se preocupar muito com a sua inteligência, né? E acaba que a mulher se sente desvalorizada, se sente maltratada, se sente mal, vai derrubando a autoestima, o homem não se importa com isso e vai se tornar uma faca de dois gumes, tá? Então, ensinar a mulher a usar a inteligência. Por quê? Quem seleciona o parceiro é a mulher. Por mais que o homem ache, eu peguei aquela gatinha e tal. Não. Antes dele conseguir pegá-la, ela decidiu por ele. Ela selecionou e apontou para ele. Então a mulher precisa aprender a tomar decisões melhores, né? Então vamos lá. A cultura brasileira caminha para um colapso, pois a música, que é um dos pilares, por quê? Eu vou colocar aqui como porquê. Porque a música, que é um dos pilares importantes da cultura, vem objetificando a mulher através de letras pornográficas e violentas que propagam e mantêm como normal a violência contra a mulher. A partir, já usei o tema parcialmente aqui, tá vendo? A partir dessa premissa, entende-se que o aumento do consumo do funk aumenta também a concepção de que é normal a violência contra a mulher brasileira, permitindo assim vários tipos de agressões à honra e até mesmo ao corpo dela. Então aqui eu tenho, né, a parte da introdução. Utilizei meu conhecimento de mundo que é mencionando a parte da música. Aqui num primeiro momento, eu não falei do funk. Eu vim colocar o funk, né, que era o funk, o meu objeto de crítica, aqui no final. Mas como eu estou criticando o funk, eu estou falando sobre que ela induz, né, que ela induz, aumenta também. A partir dessa premissa, entende-se que o consumo do funk, foi bom usar esse induz aqui, induz e aumenta também a concepção de que é normal a violência contra a mulher brasileira, permitindo assim vários tipos de agressões à honra e até mesmo ao corpo dela. E principalmente, né, que é a agressão física, vamos colocar aqui, e principalmente ao corpo dela. Aqui nós temos a construção da tese. Minha tese já está construída, certo? E na próxima aula, que vai ser amanhã,
nós iremos fazer a questão nós vamos fazer também a parte do desenvolvimento e conclusão. Vou ver se dá tempo para fazer a conclusão. Como a conclusão já está praticamente pronta, então dá para poder casar com o que eu já fiz aqui na introdução. Olha só, gente, como eu estou falando aqui da música como algo que é responsável pela persistência da violência contra a mulher, a questão que eu coloquei aqui na minha solução para montar depois, usa muito isso aí como a minha solução. Cadê ela aqui? A solução é desenvolver ações para a mudança da mentalidade da mulher, capacitação dos professores para orientar os alunos a desenvolver uma mentalidade de vencedor, de campeão, através de ações estratégicas na disciplina do projeto de vida em todas as escolas do Brasil. Então, por quem? Principalmente é pelo MEC, mas em seguida também os professores. Melhorar a formação dos professores dentro da disciplina do projeto de vida para desenvolver ações estratégicas que melhorem a mentalidade dessas mulheres e ajudem-nas a se valorizar. Tá bom? Então, a minha solução lá, na hora que eu for construir aqui, vai dar super certo. Vai dar super certo. Então, hoje, o que nós fizemos hoje? Nós definimos, vamos fazer um resuminho da aula aqui. Resumo da aula de hoje. O que nós falamos hoje na aula? Primeiro, sobre os 3 dias de aula. Segundo, falamos sobre tema e assunto central. Terceiro, projeto de texto, tá? Para entender o tema. Quarto, construção de tese. Não. Definição de palavras-chave. E quinto, construção de tese. Construção de tese. Projeto de conclusão. E no final, escrita da introdução. Certo? Fizemos isso tudo hoje. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar nos comentários, tá? Pode colocar nos comentários. Também tem na descrição do vídeo o meu telefone, o meu número de telefone, que vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp, ok? E a partir disso, a gente vai tirando as dúvidas no WhatsApp. Quem tiver lá também, eu posso entregar esse resumo da aula, os tópicos do que definimos hoje, né? Dá para vocês se orientarem. E vamos aqui para uma tarefa. A tarefa 1 é para você escrever. Escrever não. Vocês vão fazer o projeto de texto. Vai fazer a tese, tá? Fazer a tese. Definir no projeto de texto os argumentos que você vai utilizar e qual conclusão
que você vai utilizar. Você já vai construir o texto? Não. Você vai construir somente a introdução. Construiu a introdução? Manda para mim no WhatsApp. Qual que é o tema? Deixa eu ver um tema aqui para vocês. No último dia, nós vamos falar sobre as competências do Enem e o que eles avaliam em cada competência. Hoje a gente comentou alguma coisinha, mas não acho que a gente precisa aprofundar muito hoje, não. Algo que mudou que eu gostaria de falar para vocês também é sobre a questão que o INEP mudou a questão dos textos motivadores. Lá na sua prova do Enem você tem os textos motivadores e depois vem o enunciado da redação, certo? Os motivadores é exatamente para despertar na sua mente algo para poder resolver na redação, para você perceber que caminhos que você tem que desenvolver para fazer a redação. Não é só ler o tema, entender o assunto, não. Mas os textos motivadores vai te dar uma guia. Se você observar bem, os textos motivadores vai ter qual minoria lá que você que vai estar sendo pedida no enunciado, vai colocar qual é o problema dessa minoria, tá? Tem uma indicação de solução que você pode seguir, beleza? Então, você tem que estar muito atento a isso aí. Temas. Vamos lá, teminhas, acham? Aqui nós temos um tema. Proposta de redação. Vou judiar de vocês. Invisibilidade. Não, esse tema vai ficar complicado. Vou pegar outro. Quem tá no meu grupo também, eu mandei o eu mandei a cartilha do INEP de 2022 com algumas mudanças, tá? Que é sobre esses textos motivadores quando você copia ele na sua redação. Se não houver uma opinião sua a respeito do trecho que você copiou, eles não serão contados como linhas
de redação, vai ser diminuída. Por exemplo, você faz uma redação com 10 linhas. Aí você copiou um pedacinho lá que foi 3 linhas. Sua redação já vai zerar. Eles já vão desclassificar sua redação, porque está a menos do número de linhas. Então, tomem cuidado em relação a escrever trechos dos textos motivadores que não são analisados, não é feita uma reflexão escrita sobre eles, tá? Então, sempre que você colocar algo que está nos textos motivadores, você tem que colocar, tá? Tem que colocar também a questão do... Você também tem que colocar a questão de... a sua conclusão sobre aquilo ali, a sua análise, um detalhamento, tá vendo? Igual eu fiz aqui, o meu método é um método indutivo. Eu estou induzindo as pessoas a entender, o meu avaliador, a que quem ouve funk tem a síndrome do vira-lata, e por ela ter síndrome do vira-lata, ela tem mais chance de ser agredida. Por quê? Porque ela vai se sujeitar mais a situações degradantes, ok? Então, eu estou levando para o meu avaliador essa concepção de que pessoas que consumem o funk, elas têm uma tendência maior a aceitar certos tipos de atitude como se fosse valorização, mas que no final das contas acaba se tornando agressão. Então, o tema para hoje é a publicidade infantil em questão no Brasil. Lembrando, texto dissertativo, só escreva a introdução. E aí vocês podem me enviar por WhatsApp para me ajudar vocês a avaliar como é que está a introdução de vocês, se está bem clara a questão da tese, se está bem clara a questão a questão dos argumentos e da conclusão, tá? A conclusão, não adianta você colocar assim, portanto, para concluir, ou para concluir. Para concluir, entende-se que as pessoas precisam consumir músicas melhores para poder... Isso é muito genérico. Não tem uma ação efetiva para mudar. Então, eu preciso colocar um agente que vai proporcionar essa ação e, através dessa ação, virá mudanças. Tá bom? Então, cuidado aí com a questão da conclusão. E aí fica como tarefinha essa parte aí. Publicidade, vou selecionar aqui, colocar um destaque para vocês entenderem isso aí. Pronto. Isso aqui é o que vocês irão fazer, tá? Projeto de texto, tese, composto de tese, argumento, conclusão e introdução. Olha aí. Só isso. E, através disso, depois que você ficar muito claro o que você vai falar no projeto de texto, aí você vai começar a montar a introdução. Muitas vezes, só uma questãozinha aqui antes da gente terminar. Muitas vezes as pessoas não produzem uma redação melhor porque não houve conselho, certo? Porque não tenta seguir um determinado caminho. Por exemplo, eu já passei em 2 concursos, já fiz 2 faculdades
Eu dou aula há 16 anos de língua portuguesa, então o que eu estou falando é realmente um caminho que você pode seguir para poder ter resultado. Principalmente se você não tiver um repertório bom. Use o repertório que você tem. Não existe repertório bom ou mal. Falei mal aqui. Mas não existe um repertório bom, um repertório mal. Existe um repertório pobre e um repertório rico. E quais são esses repertórios ricos? O que você aprende em relação a filmes, livros? O que você aprende lá em geografia, em histórias, para você trazer para dentro da sua redação? Tá bom? Então, na próxima aula, que será amanhã, eu garanto para vocês que vai ser menor, e aí a gente vai continuar a redação a partir da introdução. Eu agradeço a presença de vocês, agradeço a atenção suas. Não se esqueçam de se inscrever no canal, colocar suas dúvidas ou o que você aprendeu de bom nessa aula nos comentários, tá bom? Que eu estou muito curiosa para saber se você já sabia de tudo que eu já falei, se você coloca em prática. E também eu já quero pedir, depois do Enem, teve seus resultados, traga para a gente, vamos compartilhar, vamos comemorar, vamos realmente divulgar, né, as boas novas que tem na vida da gente. Então, se eu conseguir te ajudar, eu espero ter te ajudado dessa forma a construir sua introdução, a construir sua tese, a trazer novas informações para você fazer sua redação de uma forma prática, de uma forma sem complicação e de uma forma que você entende. É mão na massa. Não tem tantos segredinhos assim. Você tem que ler, você tem que pesquisar, você tem que finalmente escrever. Colocar a bunda na cadeira, sentar e escrever bastante. Não vou tomar mais o tempo de vocês mostrando o tanto que eu escrevo, mas eu espero que eu realmente possa ter ajudado vocês. E não se esqueça, inscreva-se no canal e agradeço e aguardo você na próxima aula. Tchau!